Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar o programa hoje falando da crise da saúde, né? A gente fala muito da situação. Aqui no estado mesmo a gente vive um caos, muitos problemas, mas a grande questão é que a crise na saúde também é financeira. A questão de repasse da União, governo do estado para as prefeituras, e muitas vezes ninguém sabe quem deve a quem e quem paga o preço somos nós, a população. É verdade, Mariana. Talvez seja o maior problema hoje da saúde pública no Brasil, essa indefinição ou essa falta de compromisso entre a União, os governos estaduais e os municípios para que cada um cumpra a sua parte. Eu ontem pesquisando vi no UOL uns dados sobre a saúde pública no Brasil, o SUS, não é? Em 2000, a União pagava 59,8% dos custos com saúde pública, quase 60%, os estados 18,5% e os municípios 21,7%. Pois bem, agora em 2015, no ano passado, a União pagou 43,1%, ou seja, menos 16,7%. A União deixou de gastar, deixou de custear a saúde pública nesses últimos 15 anos, mais de 16%. Enquanto isso, os governos estaduais passaram a arcar com 25,9%, mais 7,4%. E os municípios, que gastavam 21,7%, passaram a gastar 31%, 10,7% a mais. Ou seja, os municípios, os mais pobres dos entes da federação, aumentaram mais do que os governos estaduais. E o governo federal, a União, diminuiu de quase 60 para 43. Está aí. Aí ficam os municípios bancando numa dificuldade muito grande e esses repasses dos governos estaduais e da União não são cumpridos com a devida data, atrasam e nesse atraso se compromete substancialmente a saúde pública no Brasil. Para se ter uma ideia, o Brasil não gasta tanto com saúde pública como dizem, não. Não gasta, não. Gasta menos do que o Chile. O Brasil gasta 512 dólares ano por pessoa. O Chile, 528, mais do que o Brasil. A Argentina, 689. E os Estados Unidos, 4.153 dólares por pessoa gasta por ano. O Brasil não gasta muito, gasta mal, transfere para os municípios cada vez mais os custos da saúde pública e a gente vê essa situação que se assemelha em qualquer município do interior, recorrendo aos médios e grandes municípios através da ambulancioterapia, as áreas metropolitanas congestionadas, qualquer hospital, em qualquer área metropolitana, de qualquer estado brasileiro, apresenta aquela situação do SAMU chegando, o paciente ficando na maca, nos corredores, sem ter leitos suficientes. No papel, o SUS, eu digo muito aqui no programa, é um dos melhores programas de saúde pública do mundo. Mas a gente viu aí, de 2000 para os tempos atuais, a União gastando cada vez menos, os municípios cada vez mais e os estados sem cumprir integralmente os seus papéis, que são vários, na saúde pública também não está seguindo devidamente como deveria ser o SUS aqui no Brasil. E a gente tem essa crise que, se não houver uma mudança de modelo, e a nossa classe política tem que aproveitar essas mudanças que estão sendo realizadas no Congresso, a sociedade tem que ir às ruas, para que a saúde pública do Brasil saia dessa situação que se assemelha, numa metáfora com a própria saúde, à condição de um paciente que está na UTI prestes a entrar em estado terminal. E essa cura tem que ser rápida, porque são milhares, milhões de brasileiros, principalmente aqueles que mais precisam, que não estão tendo o atendimento rápido, que não estão tendo o diagnóstico a tempo e muito menos o tratamento, a cura, que se estivesse funcionando, certamente muitos, milhares, milhões de brasileiros ainda estariam vivos.
E atualmente, quase 430 penados do regime semiaberto potiguar estão sendo monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto direto da redação é Cristina Vidal. Bom dia, Cristina. Bom dia, Mariana. Bom dia, Jane, a todos que acompanham o Encontro com a Notícia. Mariana, o programa não é obrigatório e todos os detentos que estão utilizando as tornozeleiras são voluntários. Como são apenados do sistema semiaberto, eles precisam estar entre 8 horas da noite e 5 horas da manhã nas próprias casas. Ou seja, ao invés de ter que se apresentar nos presídios para passar a noite, ele passa a ter a prisão domiciliar monitorada. É respeitado o endereço que consta no comprovante de residência. As equipes monitoram a localização por meio de um GPS e o sistema que manda informações para a central por um sinal de rede. Caso o detento não esteja na residência no horário determinado, a tornozeleira começa a bipar de 5 em 5 minutos. Sem o retorno, as equipes da central acionam um juiz que determina o que vai ser feito. O monitoramento foi iniciado em fevereiro deste ano, com o objetivo de desafogar o sistema prisional. São poucas vagas destinadas ao regime semiaberto. Cada tornozeleira custa R$ 275 por mês ao governo do estado. Cristina Vidal, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Cristina. Desafogar, Jane, o sistema prisional, todo mundo sabe que a gente precisa. Mas eu sou um pouco assim, pé atrás com a questão da tornozeleira. Não sei se a gente tem capacidade suficiente para monitorar quem está com a tornozeleira. É verdade. Vamos pegar aí uma análise da crise do sistema prisional no país, e aqui não é diferente, está inclusive em estado de emergência desde o primeiro semestre do ano passado. E a maioria das matérias, das manchetes, fala muito isso. Falta vaga, tem superlotação, aí os presidiários ficam cada vez mais violentos. E esse outro lado, ele tem que ser visto com o devido cuidado, com a devida segurança. Vamos fazer a pergunta: quantos presidiários estão nos presídios superlotados que teriam condições de sair desses presídios para não ficarem cada vez mais violentos, de diminuir a tensão pela saída desses presídios e no convívio com a sociedade ter mais facilidade, mesmo usando a tornozeleira, de uma recuperação, de uma reinserção social, do que se permanecessem nos presídios. Quantos? Aí tem que fazer uma análise, um acompanhamento, um monitoramento, para que o uso da tornozeleira seja uma alternativa confiável, segura. Essa preocupação tem que existir. A gente tem aqui no Rio Grande do Norte, desde do presídio Alcaçuz, de alta tensão, até um presídio lá em Macau, em que os presos é que controlam a entrada e a saída. Lá em Patu tem outro que os presos ficam plantando hortaliças. Tem condições de fazer esse levantamento e certamente, mais do que dezenas, centenas de presidiários que estão nesse estado de tensão, de agravamento das condições psicológicas de cada um deles para uma futura reinserção social, muitos deles, continuando nos presídios, vão ficar cada vez mais violentos e a dificuldade vai ser maior ainda da reinserção social do que optando pela tornozeleira. Da mesma forma também como eu tenho certeza que tem dezenas, talvez até centenas, de presidiários que mesmo sem a tornozeleira poderiam cumprir pena na prisão domiciliar, tendo que se apresentar com uma certa periodicidade ao juiz, entendeu? E sendo também devidamente acompanhado. Hoje em dia, com os recursos da informática, certamente existem alguns aplicativos, alguns softwares, alguns programas, alguma forma de ter esse acompanhamento, pelo menos a nível de informação, de não ficar pegando aquela pasta que se perdeu, aquele papel que caiu. Dá para se fazer alguma coisa mais organizada. É isso que, na minha modesta opinião, está faltando para que desafogue os presídios, sem colocar nas ruas pessoas que voltam a cometer crimes. E a gente tem visto isso. Presidiários aí que botam a tornozeleira e que voltam a delinquir, que são presos com a tornozeleira. Mesmo com a tornozeleira, voltam a cometer crimes. Então essa sua preocupação, ela existe, mas não é por conta dela que vai deixar de utilizar essa alternativa que, inclusive, barateia muito o custo.
Uma tornozeleira dessa tem um custo mensal que é muito menor do que o custo que tem com o presidiário, ele estando no presídio. E um presidiário no presídio, é incrível essas coisas que ocorrem no Brasil, a terra da jabuticaba, ou somente no Brasil. O presidiário custa muito, mas muito mais do que um aluno. É mais caro manter um presidiário no presídio do que um aluno na escola.